Não é mole. Hebreus capítulo 11, vamos lá em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11. Eu quero que você fique ligado nessa palavra, irmãos. Deus mostrou umas coisas aqui pra gente, não foi só para mim, foi para trazer para vocês, que vai realmente alegrar seu coração. Hebreus 11. A gente vai ver a partir do 24. Eu quero falar hoje com você sobre a visão de Moisés. A gente precisa ter a visão do Moisés. Nós não podemos continuar na igreja sem ter essa visão. O Moisés estava além do tempo dele. Lógico, quando ele desperta, né? Já com idade, 40 anos, quando ele desperta para servir a Cristo, para largar tudo, ir para o deserto e tudo mais, ali é essa visão que estou dizendo, não é a visão anterior, mas a visão daquele que foi despertado para a sua missão. Todos nós temos uma missão aqui, e eu tenho que ser despertado. Eu creio que quando Deus me tirou do mundo e me fez enxergar ele, ali eu tenho que passar a ter a visão do Moisés. Não posso ter mais a visão do mundo que eu tinha. Bom, então a mensagem hoje é a mesma visão de Moisés. Eu preciso ter a mesma visão de Moisés. No versículo 24 de Hebreus 11, vai falar assim, ó: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo, a muita alegria, né, muita satisfação do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Vitupério é uma palavra, uma atitude ou até um gesto que tem o poder de ofender a dignidade ou a honra de alguém. É afronta, é insulto. Jesus sofreu tudo isso por nós. Ele foi vituperado, insultado, ofendido por nós e depois foi crucificado. O Moisés, então, ele aceita esse vitupério e ele decide abandonar as riquezas do Egito, e ele se nega a ser chamado filho da filha de Faraó, porque isso significava que ele teria a herança de Faraó, ele teria direito à herança de Faraó, ele poderia até ser um dia Faraó. Quer dizer, ele abre mão de tudo isso para sofrer. Ele aqui fala o vitupério de Cristo, e ele então aceita o vitupério de Cristo e acha melhor do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? Essa visão que eu tenho que ter, a recompensa. Amém, irmãos? Aí no versículo 27 diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo, ninguém via o que o Moisés via. Sabe o que isso significa? Eu fiquei pensando, irmãos. Sabe o que isso significa? Que todo mundo achou que o Moisés tinha perdido o juízo. Todo mundo achou que o Moisés estava doido agora. O quê? Você vai largar esse serviço para ser pregador? Você vai largar esse salário para ser pregador? Você vai abandonar tudo para ser pregador? Não vai ter mais FGTS, carteira assinada, direito a férias, direito à aposentadoria pelo trabalho? Nós só temos aposentadoria se pagar o INSS, senão não vai ter. Ou então ficar velhinho, que agora é com, sei lá, nem sei quanto o homem está agora. O homem é com 65? A mulher, né? Espera aí, gente, calma. Quem sabe realmente? A mulher 62, o homem 65, isso tinha aumentado, eu acho, hein? É? A mulher 62, o homem 65. Tá bom. Amém, Jesus. Se você não pagar INSS, você vai se aposentar com um salário mínimo, já vovozinho com 65. O Moisés, ele foi taxado de louco, pode ter certeza disso. É loucura. Por quê? Porque a visão dele era a visão do invisível, do que ninguém conseguia ver. O que as pessoas viram, irmãos?
É o que Deus colocou no meu coração. Por isso que eu tenho que ter a visão do Moisés. O que as pessoas viram? As pessoas viram um homem de 40 anos, quarentão, largar uma riqueza imensurável. O Egito era muito rico. Tirar o título de filho da filha de Faraó dele, ou seja, abriu mão de toda a riqueza, abriu mão de tudo que ele receberia de Faraó, por ser filho da filha do Faraó. Ele abriu mão então, né, de casa linda, de BMW, de casa de praia, de viagens para a Europa, abriu mão de tudo para viver no deserto, para ter que caçar calango para fazer churrasco, para viver no meio dos bodes, fedorento lá no deserto, bebendo água de poço agora, não tinha mais água importada para beber. Eu estou logicamente fazendo uma comparação com nossos dias. Eu acho que dá para entender perfeitamente que naquela época ele não daria de BMW de jeito nenhum, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é, olha que loucura, irmãos. As pessoas viram o Moisés como um cara que perdeu o juízo, um cara louco, um quarentão doido. Esse cara é maluco, enlouqueceu. Ele teve uma visão de um Deus doido aí que está tirando tudo dele. Mas aí a Bíblia fala que ele teve uma visão como do invisível. Ele conseguiu enxergar uma coisa que os outros não enxergavam, que os seus familiares egípcios não enxergaram, que os seus amigos egípcios não enxergavam. Ele enxergou. Eu preciso ter a visão do Moisés. Amém, Jesus? Eu preciso ter a visão do Moisés, porque às vezes, vai parecer que nós estamos perdendo. Às vezes vai parecer que servir a Cristo para a gente é um prejuízo violento. Vai parecer para a gente que receber Jesus na nossa vida não vale a pena. Muitos não conseguem se entregar a Jesus Cristo porque não tem essa visão. Porque está faltando a visão do Moisés. E a pessoa não consegue ficar na igreja por muito tempo, porque as lutas começam a surgir, as batalhas começam a aparecer, perdas começam a acontecer, pessoas julgando, pessoas falando mal, pessoas achando que você sofreu lavagem cerebral, pessoas pensando que você até ficou mais metida agora, porque você não pode parar com a gente, nem para tomar um chopp mais, ficou metido agora, até taxado de soberbo e metido você fica quando você decide servir Jesus de verdade. Só você não pode xingar mais, né? Você agora, depois que virou crente, é melhor do que a gente, né? Quer dizer, você está fazendo o correto, está se tornando uma pessoa correta e ainda é taxada de pessoa vaidosa, soberba, porque você está fazendo o que é certo agora. Então você não vai fazer mais essa falcatrua que a gente fazia, essa assinaturazinha para a gente ganhar mais dinheiro, esse relatório falso para a gente ganhar mais dinheiro, só você não pode fazer isso, é? Você é melhor que a gente agora, né? Não, eu agora só sou honesto. Por quê? Porque eu vejo o invisível. Eu vejo uma cidade que ninguém vê. Eu vejo um lugar que Deus preparou que ninguém vê. Eu vejo um lugar que Deus me prometeu que ninguém vê. Eu vejo um Deus que ninguém vê. Não tem imagem de gesso, de madeira, de ouro, de prata. Eu vejo um Deus que ninguém vê. O Moisés tinha a visão do invisível. Eu preciso ter a visão do Moisés, senão a libertação não chega. Ninguém conseguirá ser liberto se não começar a ter essa visão. Amém, irmãos? Entende? Vitupério, a Bíblia fala aqui no versículo 26, tendo por maiores riquezas, ele então escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, do que a alegria do pecado lá no Egito, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa é essa? Ouro e prata não era. Não era, era salvação. Era a vida eterna.
era a Jerusalém celestial, era estar no céu com Deus um dia. Essa é a visão que eu não posso perder. Essa é a visão de Moisés. Eu preciso ver o invisível. Você está sendo perseguido, enfrentando batalhas, lutas, adversidades, seu corpo está sendo atacado. Aliás, eu quero falar sobre isso também. Daqui a pouquinho eu vou falar. Tem uma revelação que Deus me mostrou aqui. Se eu estiver errado, você tem toda a liberdade de falar: pastor, não concordo com isso. Mas foi o que Deus me mostrou. Eu acho que você vai concordar. Deus me mostrou. Irmãos, é demais. Vamos ler aqui, você entender. Vamos ler para você entender. Olha só o que Deus me mostrou aqui, versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa. Está falando do Moisés ainda, tá? Da fé do Moisés. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não para tudo aqui agora. Amém? A aspersão do sangue. Eles jogavam o sangue no sacrifício. Eles faziam uma aspersão do sangue. Aquele sangue de animais, ele cobria os pecados. O nosso Cordeiro Santo fez isso com a gente. E ele não só cobriu, ele tirou os pecados da gente. O João Batista, quando viu Jesus indo ser batizado por ele, lá no Jordão, ele falou: eis o Cordeiro Santo que tira, não cobre, que tira o pecado do mundo. Então não preciso mais de sangue de animal nenhum. Não preciso mais de matar animal e derramar sangue, porque o nosso Jesus, o nosso Cristo, ele derramou o último sangue para tirar o pecado do mundo. Eu só preciso ter fé nele agora e andar com a visão do Moisés, vendo o invisível. Amém, irmãos? Eu não preciso ter nada visível. Eu preciso crer como Moisés, ter a fé do Moisés. Não precisa ser visível. Eu só preciso crer no que é invisível. O sangue de Cristo tirou o pecado, não encobriu. O sangue dos animais na época, que era aspergido, cobria o pecado. Amém, Jesus? Ele então, a Bíblia fala que ele celebrou a Páscoa com a aspersão do sangue. Para que ele fez isso? Aí que está, foi o que Deus me mostrou, tá? E eu vou te falar. Ele fala: para que o destruidor dos primogênitos, essa é a última praga, certo? Quando um espírito entra no Egito, na obediência ou na permissão de Deus, e as casas que não tinham o sangue do cordeiro, nosso ato de fé para o carnaval, ele entrava e matava os primogênitos. Simplesmente os primogênitos, seja de idade avançada ou seja criança ainda, o espírito saía. Mas quando ele fala que o espírito destruidor, sabe o que eu pensei? E aliás, isso você vai ver esse conceito permeando a Bíblia Sagrada. Jesus fala sobre isso. Jesus fala que quando o espírito sai de um homem, a casa fica varrida e adornada. Jesus chamou o nosso corpo de casa. Ele falou que eu sou templo dele, do Espírito Santo. Então, olha só, quando o Espírito consegue me alcançar, o destruidor, quando o meu corpo está morrendo, entende? Minha casa, onde eu moro, aqui está sendo destruída. Isso é muito forte. Tu já morou em alguma casa em que você viu o tijolo deteriorar? Quem já passou por isso aí? É horrível, não é? O mofo, tijolo quebrando, aí você tem que consertar. Eu já morei em casa assim.
O espírito destruidor, ele tem uma missão de destruir o seu corpo. Quando a gente morre, nosso corpo vai ser destruído. Do pó a gente veio, para o pó a gente volta, diz a Bíblia. Vai ser destruído. O corpo que você vai receber na volta de Cristo é outro. É outro. Esse corpo vai ser destruído. Por isso que ele chama esse espírito de destruidor. Ele diz: a casa que não tiver, essa foi a Páscoa, tá? Que ele celebrou como que vendo o invisível. O Moisés já havia, sem saber, tá? Isso aqui é profético, digamos assim, né? Podemos dizer desse jeito. O Moisés já via Jesus na cruz morrendo. Não estou dizendo que ele viu, estou dizendo que era como se ele visse. É como se ele visse o invisível, tá? Ele então coloca o sangue nas portas, na direção de Deus. Ele coloca o sangue nas portas, fala com os hebreus, todo mundo coloca. E naquela noite vem o espírito, aqui em Hebreus chama de o espírito destruidor. E ele vem e a casa está lá nas janelas, nas portas, com o sangue do cordeiro, que é simbolicamente o sangue de Cristo. Então a Páscoa realmente não tem nada a ver com o coelhinho que bota ovo, certo? E aí está lá, e ele vem e para o espírito. Irmãos, tinha sangue na porta. Entende? Eles aspergiram o sangue nas portas e nas janelas, nas vergas das portas e das janelas. E o espírito, a gente está falando de espírito com o mundo material, mundo espiritual e mundo material, certo? Certo? Mundo espiritual, mundo material. O espírito, ele via no mundo material aquele sangue e ele parava. Sinal de Deus, aqui você não entra. Sinal de Deus, aqui dentro só tem gente minha. Sinal de Deus, aqui dentro tem primogênito que você não vai levar. Irmãos, o que é isso? Amém, Jesus? Deus, ele quer guardar você. Rapaz, esses dias eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sou de me arrepiar, mas eu tenho me arrepiado com as mensagens que Deus tem dado, irmão. Eu não sou de ter essas coisas, não. Vai ter acontecido. Amém, Jesus? O espírito destruidor tem que continuar vendo o sangue dele sobre a sua vida. Ah, mas aí é pela fé. É pela fé, mas com Moisés também foi pela fé. Ele andava vendo como se não pudesse ver o impossível. O invisível. Eu tenho que andar vendo o invisível. O sangue de Cristo está sobre mim. Doença, vai embora, porque o espírito destruidor não pode tocar no meu corpo. Amém? Tem que parar de ser aquele crente que aceita a doença, irmão. Sabe aquela história de se eu não posso com ele, eu me junto a ele? Já ouviu essa frase? Já que eu não posso com ele, então vou me juntar a ele. Tem gente que desiste porque está difícil vencer a doença. Está difícil vencer o mal. Tem hora que a nossa fé não funciona, é verdade, irmãos. Tem hora que a gente não está bem na fé. Ou tem hora que simplesmente a gente não soube buscar e não recebeu aquela fé. É só questão de buscar. A Bíblia fala, você busca, você encontra. A fé não está aí sendo jogada como se fosse jogando um monte de estrelinha pelo ar e quem pegar, pegou. Não. A fé não é como na época que eu era criança, que eu saía para a rua, não tinha luz na rua onde a gente morava, e eu ia para pegar vagalume para fazer lanterna natural. Quem já fez lanterna natural de vagalume? Era muito legal aquilo, né? Nunca fez? Nunca pegou uma latinha e prendeu um monte de vagalume e furou para poder ficar fazendo lanterna natural? Nunca. Quem já passou vagalume na roupa para brilhar? Aí sim, aí todo mundo. Nunca passou vagalume na roupa para brilhar? No escuro? Que isso, eu levava surra por causa disso. Amém, irmãos? Eu não posso
só porque a coisa não está dando certo comigo, eu não posso me juntar a entendimentos errados. Jesus levou todas as nossas enfermidades. Eu não tem nada a ver. É olhar o invisível. Não estou, tá? Tá amarrado já em nome de Jesus. Mas esses dias eu peguei um vírus aí, que a maioria no Rio de Janeiro está pegando esse vírus aí, que fica 2, 3 dias e depois vai embora. Febre, essas coisas todas aí. Eu fiz culto aqui desse jeito, sem problema. Só que eu não deixei ninguém perceber, porque não estou aqui para chorar, estou aqui para rir, para me divertir com vocês e com o nosso Deus, e se encher de fé. Amém, Jesus? Não importa a minha condição, importa o que o invisível de Deus me apresenta. A minha condição não vai mudar o invisível de Deus. Enquanto a pessoa não se ligar nisso, ela vai andar segundo as circunstâncias. O pastor fala isso, mas olha como é que eu estou. E aí você passa a não acreditar no invisível. Olha o que o Moisés conseguiu largar, porque ele via e tinha uma visão do invisível. Não foi pouca coisa, irmãos. É muito fácil falar, Moisés decidiu não ser mais chamado filho da filha de Faraó. Grande coisa, grande coisa. Rapaz, você nunca viu um milionário vivendo? O homem não anda de barquinho não, é de iate. A bicicleta dele é jet ski no mar. Ele anda de bicicleta no mar, jet ski. Viagem, é Torre Eiffel. Não, Torre Eiffel já é para pobre, para ele. Ele deixa para os outros. Torre Eiffel, para que eu vou na torre? Eu tenho a minha própria torre. Se eu quiser, eu subo lá e vejo o mundo lá do céu. Viaja até para fora do planeta. Pago 12 milhões e 2 bilhões, sei lá quanto é lá. E dou um passeio de 10 minutinhos fora do planeta e volto. Tem dinheiro para isso? Encontrei um quadrinho lá com o nariz todo torto, uma mulher toda torta. Vou pagar 1,5 milhão por esse quadro. Que mulher feia, mas esse quadro eu gostei. 1 bilhão, 600 milhões, para mim é pouco. O Moisés largou isso. Quando ele diz que ele decidiu não ser chamado mais filho da filha de Faraó, ele está abrindo mão de muita coisa. Muita coisa. Então, sabe, para defender o invisível, algo que ele não via. Aprenda a defender o invisível. Tenha a visão do Moisés. Mas eu estou doente. Isso é visível. Isso é palpável. Isso foi comprovado pela medicina. Mas e o invisível? O invisível destruidor não vai poder te destruir, porque você tem o sangue no seu coração. Isso é o invisível. E eu tenho que andar com a visão do Moisés, a visão do invisível. Seu corpo é uma casa. Meu corpo é uma casa. Quando Jesus chegou em Gadá, na Galileia, um endemoniado saiu do cemitério e correu atrás dele e falou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. O que ele estava dizendo? Nós estamos tão bem nessa casa. Esse homem acolheu a gente tão bem. Nós tiramos, nos destruir, era uma legião de demônios. Nós tiramos ele de dentro de casa, nós fizemos ele abandonar a família. Vê se não é algo parecido com alguma história que você já ouviu por aí. Talvez até seja a sua história antes de você aceitar Jesus. Nós tiramos ele de casa, nós tiramos ele da família dele, nós fizemos ele abandonar a esposa, filho, ou pai ou mãe, não sei se ele era casado. Nós trouxemos ele, mandamos ele errante pelas ruas. Ele foi ficando sem roupa, ele foi ficando sujo e fedorento, ele começou a comer qualquer coisa. Depois não tinha onde morar, ele entrou no cemitério e foi morar entre os mortos. A gente deu força para ele, ninguém conseguia prendê-lo. Ele ficou meio louco, meio doido da cabeça, que ele tinha força de fora do comum. Foi ficando oprimido. Ele começou a colocar medo em todo mundo, por onde ele passava, porque ele parecia um bicho agora, vivendo na rua. E o Senhor veio destruir-nos. O Senhor veio tirar essa casa perfeita que a gente entrou. Essa casa é nossa, Jesus. Olha para ele, sem roupa,
todo machucado, ele se cortava com telhas, diz a Bíblia, tá? Ele se cortava com telhas. Então, imagina o homem nu, descabelado, amém, Jesus? Imagina, fedorento, imagina que coisa séria. Está repreendido, sim ou não? Sem saber o que fazer. Quer dizer, sem saber o que fazer. Só maltratava as pessoas, só fazia coisa ruim. Sozinho, solitário. Tentaram prender ele várias vezes, não conseguiram. Não conseguiram. E o que o demônio fala para Jesus lá? Vieste destruir-nos. Aquele corpo, aquele homem, para os demônios era uma casa. O espírito destruidor entrou e olhou para a casa e falou: aqui eu não posso entrar. É a mesma coisa que tem que acontecer agora. O destruidor chega, nesse eu não posso entrar. Já foi minha casa, mas agora essa casa está bem varrida, está limpinha. E quem está habitando nessa casa agora, é bem mais forte que eu. Destruidor não pode mais destruir você. Amém, Jesus? Não pode mais destruir você, o destruidor. Você tem poder e você tem duas coisas para escolher. Você tem que saber o que você vai escolher. Você vai aceitar, ficar com essa fé fraca. Ah, não, porque eu estou assim, não tem jeito. Tem jeito. Só que você não quer lutar. A pessoa não quer lutar, ela prefere se entregar. Se eu não posso vencer, eu vou me juntar a ele. Eu não vou lutar. Ou você vai continuar lutando. Lutando, porque você não aceita o destruidor entrar. E por que não? Não é porque você é melhor do que eu e eu sou melhor que você. Por que não? É porque você entendeu o invisível. O sangue dele está sobre você. A gente não anda ensanguentado na rua, a gente não é doido, né? Mas o sangue está sobre você. Aquilo foi simbólico. Meu Deus do céu. Repetindo 27, então. Pela fé deixou o Egito, o Moisés, então, pela fé ele deixa o Egito, certo? Não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o. Então, quando eu olho para o invisível, eu fico firme. Firme. Aí vou repetir, pode até ter a doença, pode até estar doente. Alguém pode ficar em cima de você, você vai fazer tratamento, vai tomar remédio, vai fazer o que tem que fazer, vai obedecer o médico, tem que obedecer o médico. Claro, está doente, tem que obedecer o médico. Isso aí não tenha dúvida. Tem que obedecer o médico. Porém, quando você abrir a boca, lembra do Davi? Falei recentemente, o que minha mente pensou, minha boca não transgrediu. Quando eu abrir a boca, não, já estou curado pela ferida de Jesus. Você está vendo o invisível. Vai ser chamado de doido? Claro que vai ser chamado de doido. Você está falando como doido? Né? Vai ser chamado de maluco? Claro, vai ser chamado de maluco. Está falando igual maluco. O médico está falando que você está doido, está mostrando que você está doido, está tirando foto para você, está mostrando você, documento, tudo mostrando que você está. Os remédios estão lá, você está tomando os remédios, você está falando que está curado, você está falando como doido. Foi assim que Moisés falou. Foi assim que Moisés foi visto. Mas foi assim que Moisés foi honrado. E é assim que nós seremos honrados. O destruidor, irmãos. Então o espírito da morte aqui é visto como aquele que vem destruir. Você é um corpo, uma casa que ele quer destruir. Mas não vai. Se você entendeu o invisível. O sangue de Cristo marcou você. Amém, irmãos? Quando chegar a sua hora, chegou. Jesus vai te levar. Você vai dormir, acordar e foi embora. Vai chegar. Vai chegar. Eu fico muito preocupado quando eu vejo uma pessoa falar que eu tenho que ficar doente para morrer. Pode acontecer. Mas não diga que foi Deus que fez isso. Eu não consigo ver isso.
Aí alguém vai falar assim, mas e os apóstolos? Eles sofreram e morreram. Morreram perseguidos por Jesus Cristo. Ou, aliás, por causa de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo não, por causa de Jesus Cristo. E morreram feio. Isso pode acontecer com a gente. Pode, claro que pode acontecer com a gente. Jesus falou assim, se alguém te perseguir por minha causa, você vai ser bem-aventurado. Se alguém te maltratar com mentiras por minha causa, vai ser bem-aventurado. Amém, irmãos? Andar como vendo o invisível. Eu preciso ter a visão do Moisés. Vamos fechar aqui agora. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, 28. E a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse e não tocou. Pela fé, para fechar, pela fé passaram o mar vermelho, como por uma terra seca. O que, intentando os egípcios, o que aconteceu com os inimigos? Se afogaram. Eu não desejo mal para ninguém, irmãos. Aqui esses egípcios estão representando Satanás e seus demônios. Não pense nas pessoas que te magoaram, que te feriram, que te roubaram, que te fizeram mal. Não pense nessas pessoas desse jeito. O pastor Jaime fala uma coisa que eu acho interessante. Ele fala assim, o mundo diz que bandido bom é bandido morto. Eu digo que bandido bom é bandido convertido. Bandido salvo. Porque deixa de ser bandido. A gente não tem que pensar igual ao mundo. Por mais que pareça correto. Por mais que pareça perfeito. Porque, tem gente que é muito mal. Por mais que pareça perfeito o pensamento. Não. A gente tem que lutar contra isso. É fácil? Claro que não é fácil. Mas a gente tem que andar como se vendo o invisível. Não diga que para Moisés foi fácil, irmão. Porque não foi. Moisés vivia no ar-condicionado e foi morar num deserto pegando calor. Vivia comendo carne de cabra e depois ficou lá dormindo no meio das cabras. E outra coisa, a juventude toda dele foi no Egito, tá? Com a cultura egípcia. Então tudo que eles faziam, Moisés fez também, tá? Ele provou de tudo, todo aquele prazer, todo aquele... Por isso que ele fala o gozo do pecado, ele abriu mão. Do gozo do pecado, ele vivenciou aquilo tudo. Até que ele passa a ter a visão de Deus. 40 anos, Deus entrou, opa, eu estou no lugar errado. Eu não sou egípcio. Eu vou para lá. E ele abriu mão de tudo. Amém, irmãos? Que coisa. Aí ele passa pelo mar, nós sabemos, e os egípcios, o inimigo, se afogaram. Fala assim, sangue precioso. Eu vou te dar só um sacolé com suco de uva. É só suco de uva, tá, pessoal? Até a gente fazer a oração. E consagrar e pedir a Deus que torne-se no sangue do Senhor, como na Santa Ceia. Aí vai ser o mesmo sangue da Santa Ceia, que você vai colocar nas vergas da sua porta, janela, vai ungir a cabeça do seu jovem que vai pular carnaval, e você já não sabe, está aí meio agitado, porque o carnaval está chegando, você sabe que ele vai para a rua, sabe que ela vai para a rua, porque não se converteram ainda. Unge e descansa. E descansa. Amém, irmãos? Porque se não é pela fé deles, vai ser pela sua. Eu vou só ler 2 versículos da primeira carta de Pedro, um pouquinho mais à frente aí, para a gente entrar em oração. Entenderam até aqui? Entenderam o que Deus colocou no meu coração? É forte ou não é? Caramba, está amarrado, eu não aceito, irmão. Em nome de Jesus. Minha esposa falou assim para mim, minha esposa: você vai jogar bola? Um dia desse aí. Por quê? Porque no dia anterior eu estava saindo da virose.
Estava com meio debilitado. Mas eu já tinha melhorado. Mas ainda estava meio, né? Eu tenho uma coisa comigo. Não tem essa história de pegar gripe e ficar sem fome, não. Eu como. Não vem com essa história para mim, não. Mas não consigo comer nada. E não consegue, é ruim. Aí meio que você fica doente, irmão. Você aceita essa história e não consegue comer. Pode perguntar a minha esposa. Toda vez que chega algum vírus, algum gripe, alguma coisa assim, eu como até mais às vezes. Não, tem essa história, está amarrado. Pode botar o prato aqui que eu vou comer. Você vai comer arroz e feijão? Pode botar. Vou comer. Não tem essa história de ficar só líquidozinho. Eu bebo muito líquido, mas eu como. Tem que se alimentar. Aí ela falou assim, mas tu vai jogar, você vai nem aguentar. Fui, joguei, fiz 4 gols ainda, joguei bem ainda. O irmão falou assim, jogou bem hoje, hein, pastor? Falei, você não sabe, foi pela fé. Eu falei, eu vou pela fé. Depois do futebol, suei tanto que eu acho que saiu tudo quanto é vírus no suor ali. E saí melhor. Deus honrou. Irmão, Deus honra. É que a gente é bobinho às vezes, a gente anda pelo que a gente vê. Tem que andar como vendo o invisível. E nem sempre a gente consegue fazer isso. Todo crente, nem sempre a gente consegue fazer isso. 4. Gracinha. Tinha sim. Tinha sim. Amém, Jesus? Esses obreiros que eu tenho são maravilhosos, irmãos. Obreiros abençoados. Vou sentir muita saudade deles quando eu partir daqui. Não, pare, irmãos, é só uma fala. Quando acontecer, daqui a Deus sabe quando. Vamos embora. Vamos aqui, ó, primeira carta de Pedro, capítulo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Então nós vivíamos com uma vida vã. Primeira carta de Pedro que eu estou lendo. Não olha para a tela não, que o pastor Ailson está dormindo, ele está cansado. É primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Eu não tinha falado. Tem alguém dormindo aí. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Então, por mais que você tinha uma vida boa antes de Cristo, é uma vida que para Deus não valia nada. Era uma coisa vã. Entende? E aí ele vai dar a vida para a gente. E ele fala, eu não resgatei vocês com dinheiro, com prata e ouro, com dólar, com real, com sei lá o quê. Não foi desse jeito. E ele fala assim, por tradição recebeste, com a nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Tradição, coisa religiosa, pensamentos, conceitos de vida, tradição. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Pronto, parou. Jesus então fez essa obra na nossa vida, irmãos. O sangue dele, antigamente era do cordeiro, que aspergido cobriu o pecado, veio sobre nós. E quando nós recebemos Jesus como Salvador, a libertação chegou para a gente. Agora é questão de você aceitar e se esforçar para fazer como Moisés. Eu vou andar como vendo o invisível. Tem que ter a visão do Moisés, porque senão não é bem assim. Eu estou doente há um tempão, Jesus nunca me curou, eu não estou em pecado. A pessoa tem uma ideia errada de que porque ela não anda em pecado, ela não vai ficar doente nunca.
Irmão, você vive num mundo cheio de vírus, cheio de virose. Alguém aperta a sua mão e você já pode pegar uma doença. Por isso que tem culturas aí fora que ninguém aperta a mão de ninguém. Você vê os orientais? Você não vê eles apertando a mão. Alguns andam de máscara, você fala assim, deve estar doente. Não está doente não. A máscara já é algo normal na vida deles. Para evitar respirar qualquer coisa, um espirro na rua, uma tosse na rua, você pode pegar a doença. Então eles andam de máscara na rua. Alguns andam de máscara na rua, não porque estão doentes, mas para não ficar doente, é algo preventivo. Exatamente, evita beijo, evita abraço, é algo preventivo, eles estão fazendo, é prevenção. A gente não, brasileiro é todo dado, né, irmão? Brasileiro é uma coisa linda. Brasileiro é, só Deus vai guardar a gente. Amém, irmãos? Pior que é bom mesmo. Amém, irmãos? Mas é a cultura também, não estou criticando a cultura de países e do nosso país, nada não. O que eu quero que você entenda é, existe um sangue precioso que lavou a gente. E o destruidor tem que, quando passar, olhar e falar assim, eu não posso destruir essa casa. Você é essa casa. Você é essa casa. Ele tem que passar, olhar, eu não posso destruir essa casa. Você é essa casa. Então eu não sei como você está. Talvez a sua casa, como diz o Sérgio Reis, tenha goteira. Talvez esteja lá com uma mancha de mofo. Talvez um tijolo já esteja, um reboco já está soltando na sua casa. Aí você recua e fala, não é bem assim não, então eu vou ser salvo, mas isso é normal. Ou você decide lutar e decide que o destruidor não vai te tocar, e permaneça com essa palavra na sua boca, no seu coração: o destruidor não me toca. O destruidor não me toca. Por quê? Porque Jesus me marcou com o sangue dele. Amém, Jesus? Deu para entender, sim ou não? Deu para entender que eu não estou falando para você parar de tomar remédio? Deu para entender isso? Deu para entender que eu não estou falando para você, como é que eu vou dizer? Para você querer dar uma de super pessoa agora, de sair comendo coisa estragada, de ficar no meio de gente tossindo em cima de você, porque eu jamais vou ficar doente porque eu sou de Cristo. Deu para entender que não existe isso? Deu para entender? Nós vivemos nesse mundo e vamos ter problemas nesse mundo. Jesus falou muito claro isso. Deu para entender isso? Mas deu para entender que a sua fé tem que ser uma fé firme. O Hebreus falou que o Moisés ficou firme. Por quê? Porque ele viu o invisível. E aí ele ficou firme naquele propósito de não ser chamado mais filho da filha de Faraó. Eu abro mão de toda a minha herança. Vou para o deserto viver, cuidar de cabra, mas eu abro mão de todo, porque eu não quero mais isso. Eu não sou egípcio, eu sou de Deus. Então é uma pessoa firme e que enfrentou o vitupério de Cristo, semelhantes ao que Cristo enfrentou. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Fica nessa fé e o destruidor não te tocará. Vamos orar, fique de pé em nome de Jesus. Não tem serpente, nem escorpião. Vamos pisar nos dois. Deixa eu fazer uma oração. Pai, eu abençoo. Tenho certeza que a palavra foi entendida. E agora todos estão com a fé preparados para a oração que eu vou fazer agora. E eu já peço que o Senhor abençoe quem vai assistir essa mensagem pelo YouTube, no canal da igreja, e que eu peço a Ti então que o Senhor abençoe essa pessoa em nome de Jesus.